Bom dia, UPA! Mais um domingo, mais uma aula, e hoje nós vamos falar sobre o que fazer com os meus medos. Queremos que nós lêssemos alguns textos. Primeiro, Josué, capítulo 1, verso 9, que diz: Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Lucas, capítulo 12, verso 4 e 5, Jesus, falando aos seus discípulos, diz: Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18 diz: Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Do que você tem medo? Você pode ter medo do escuro. Quando eu era novo, eu tinha medo da Samara, do filme O Chamado. Talvez você tenha medo de alguma figura, de algum filme de terror que você viu. Talvez seu medo seja do coronavírus, de perder um pai, uma mãe, alguém que você ama, de ser zoado, não ser aceito, de alguma coisa que você não consegue explicar por que você sente medo. E nós temos que entender que o medo, ele faz parte da nossa natureza. É perfeitamente natural que nós tenhamos medo. E o medo ajuda a gente a fugir de situações perigosas. O nosso corpo, quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que o nosso corpo tem em si uma característica de sentir medo e de responder ao medo. A gente fala, por exemplo, na fisiologia, no estudo de como o corpo funciona, do mecanismo de fuga ou luta. Então, quando você está diante de um cão bravo, num assalto, enfrentando um leão, o seu corpo se prepara para ou fugir ou lutar. Algo que a gente também observa nos animais. Quando a gente olha, e assim, a gente não pode somente olhar para a natureza para tirar alguma conclusão sobre o homem, mas a gente deve também olhar para as Escrituras. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que o medo, ele também faz parte da história que é apresentada, por exemplo, no Éden. É claro que Eva e Adão foram tentados, principalmente pelo desejo pelo fruto. Mas nós não podemos ignorar que o medo também está presente ali. Porque a proposta da serpente, de que se eles comessem o fruto, eles se tornariam igual a Deus, gera um medo. Ora, será que Deus está enganando a gente? Ora, será que a gente não deveria tomar esse fruto, já que ele nos faria tão bem? Ou o contrário, será que a serpente não está mentindo? Será que nós vamos morrer como Deus disse? Há um medo presente ali, junto com o desejo. E nós podemos entender que o medo faz parte da nossa natureza. Sendo parte da nossa natureza, que foi manchada pelo pecado, que foi corrompida pelo pecado, o medo também faz com que muitas vezes nós estejamos inclinados para o pecado. Isso é importante notar. Porque significa que muitas vezes você vai ter medo daquilo que você não deveria ter medo. E vai deixar de ter medo de coisas que deveriam ser motivo de preocupação. E o que é, então, o medo? O medo, ele é uma resposta do nosso corpo, do nosso ser, a uma antecipação. O que é uma antecipação? Eu prevejo que algo vai acontecer e eu me antecipo àquilo. Então, quando você toma um susto e você dá um pulo para trás, aquele pulo para trás é a resposta ao medo que você tem de ser agredido. O medo que está ali, você nem percebe que ele existe.
Quando você tem medo do escuro, você não tem medo só do escuro, mas de que haja algo no escuro que você não consegue ver e que poderia fazer alguma coisa má a você. Você cobre lá o seu pé com o seu cobertor mágico, né? Cobrir o pé está protegido, né? E porque você tem medo de que alguma coisa puxe o seu pé de noite na cama. O medo, ele também faz parte da nossa ansiedade. Você fica ansioso antes de uma prova, porque você tem medo de que você vá mal, de que você perca o ano, reprove. Você tem medo de que mesmo que você tenha decorado a matéria toda, seja cobrado alguma coisa que você não estudou. Ou então cai uma pergunta super maluca que ninguém vai conseguir responder. O medo faz parte dessa característica de nós anteciparmos as coisas. Então ele também faz parte da nossa ansiedade sobre as coisas da vida. E é claro, o medo e a ansiedade podem se tornar algo muito ruim nas nossas vidas. Existem doenças mentais que envolvem uma ansiedade, um medo, que não tem uma causa que apresente de tal, que às vezes é desencadeada a ansiedade, o medo, por uma causa, às vezes, que não parece fazer sentido. E que tem toda uma história, né? um funcionamento da nossa mente, do nosso corpo por trás. E que precisa ser acompanhado por um médico, por um psicólogo. Mas não é sobre esse medo, é sobre essa ansiedade que eu estou falando. Ainda que a ansiedade, o medo sobre o qual eu estou falando, faça parte desse tipo de transtorno. Nós podemos pensar, olhando para as escrituras, sobre o medo e a ansiedade, nos textos que a gente leu. E aí fica uma confusão, porque, por um lado, ali, o temor é o princípio da sabedoria, mas você não deve ter medo porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, como é que eu vivo? O que eu faço? Eu devo ter medo? Eu não devo ter medo? E aí, sobre isso que eu quero observar primeiro. O que é o temor a Deus? A Bíblia fala constantemente que nós devemos temer a Deus. Fala de homens tementes a Deus como algo positivo. E o que é o temor a Deus? Alguns autores vão falar que o temor é diferente do medo, porque o temor é uma perspectiva de respeito. Então, por exemplo, a atitude que você tem para com seus pais. Você sabe que seus pais são bons para você, que eles querem o seu bem, e você sabe que você deve a eles uma obediência, uma atitude diferenciada para eles serem seus pais, justamente por causa dessa autoridade. Não pelo medo da punição, ainda que ela esteja presente, mas pelo respeito à pessoa dos seus pais. Ainda assim, eu prefiro um pouco mais a definição do C.S. Lewis. Ele fala que o temor a Deus é como quando você está diante de um penhasco, no alto de uma montanha. Eu já tive essa experiência de estar no alto de uma montanha, 30 metros de altura e olhar para baixo. E ali, quando você está ali, você tem uma sensação esmagadora da sua pequenez, do quão pequeno você é. Se você cair, você é um nada que vai se espatifar lá embaixo nas rochas. Existe um poder ali que é muito maior que você, que faz com que você tenha um respeito por aquele penhasco que poderia destruir você, que faz com que você não haja de uma forma tola, com que você não vá brincar de equilibrista na beira do penhasco. É como olhar uma tempestade e saber como é bom estar protegido num carro. Que o raio que vai cair não vai cair sobre você porque você está em casa. Mas que você sabe que aquela tempestade é terrível, que as árvores vão ser arrancadas, que os carros vão ser arrastados. E esse temor, talvez seja a melhor definição de um temor bíblico. É um temor que reconhece que Deus detém a vida e a morte, que Deus cria todas as coisas, que não há nada que não esteja sob o controle dele, que ele é quem dá o resultado das guerras e o resultado das pandemias. Nada foge ao controle do nosso Deus. E é por isso que a Bíblia fala que nós não devemos temer os homens, que podem somente fazer alguma coisa contra o corpo. Os apóstolos viveram isso, viveram tanto a experiência do medo, que fez com que eles negassem a Jesus, mesmo tendo dito que eles iriam com ele até o fim. Quanto à experiência de depois de ter visto a ressurreição, de depois de ter percebido
que o maior medo que alguém pode ter e que vale a pena ter é o medo de não viver para Cristo. Eles morreram por causa do Evangelho. Por isso, quando a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo, ela quer dizer que nós não devemos servir a Deus por causa do medo. Nós não devemos servir a Deus pelo medo do inferno, pelo medo da condenação, pelo medo do mal. Mas nós devemos viver por causa do amor de Deus. O mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E dentro disso há essa perspectiva do temor respeitoso por um Deus que pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Nós então devemos aprender a colocar os nossos medos e as nossas preocupações nas coisas certas e não nas coisas erradas. Um exemplo disso é a história que você encontra lá em Êxodo, a partir do capítulo 1. Faraó vê o povo hebreu crescendo, se multiplicando, e ele ordena às mulheres que faziam o parto que matassem todo filho homem. E aquelas parteiras decidem que não, que por mais que o faraó seja o rei, por mais que o faraó pudesse ordenar que a vida delas fosse tirada, elas preferiram obedecer a Deus e salvar as crianças ao invés de cumprir com o mandado de Faraó. Essa deve ser a nossa atitude, temer mais a Deus do que tememos aos homens. E aí eu pergunto, como nós aplicamos isso? Você pode, por exemplo, ter medo que os seus amigos se afastem de você, ou ridicularizem você, zoem você, porque você tem alguma atitude que é cristã, porque você escolheu viver de um modo diferente. E o que muitas vezes acontece conosco é que nós preferimos ter um jeito de falar e um jeito de agir que nos faça parte do grupo, mas que faz com que a gente se afaste de Cristo, não porque a gente se agrada disso, mas porque a gente quer agradar os outros. E nesse sentido, nós não devemos temer aqueles que só podem fazer mal ao nosso corpo, porque a nossa vida não é só vivida para o agora, mas com vistas à eternidade. Então o que eu faço? O que eu faço, Tagore? Eu entendi que eu não devo temer os homens, mas o que eu faço com os meus medos? O sentimento é real, a angústia é real. O que eu faço quando eu tenho medo de alguma coisa que não envolve uma escolha entre algo e outro? Quando tem algo que eu não consigo fazer nada, por exemplo, o coronavírus, eu não posso fazer nada em relação ao coronavírus, eu estou com medo. O que eu faço com o medo que eu tenho do Enem, que eu vou ter que fazer no final do ano? Será que eu vou conseguir escolher o curso que eu quero? Será que eu vou para a faculdade que eu quero? Será que eu vou passar de ano? Não estou conseguindo acompanhar o EAD e estou com medo do futuro. O que eu faço para lidar com esse medo? E aqui eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, Filipenses fala que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas ansiedades. Todas as nossas ansiedades. O que te preocupa, não importa se é grande, não importa se é pequeno, deve ser apresentado a Deus. Porque Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. E é Ele quem promete que em oração Ele vai nos dar fortaleza, de que Ele é o socorro, bem presente numa situação como essa. Por isso nós devemos orar, apresentar com sinceridade cada medo, cada angústia. Segundo, devemos conhecer quem Deus é. Deus sabe o nosso sofrimento, sabe o que é medo, porque Ele se fez homem. Jesus no Getsêmani, Ele está ali, angustiado, a ponto de suar sangue. Ele ora a Deus pedindo que o cálice seja passado. Há um medo ali, há uma angústia profunda que nenhum de nós poderia experimentar igual. Então ele entende o que é o sofrimento. Ele sabe. E nenhum sofrimento é pequeno demais para ser apresentado a ele.
Quando nós entendemos isso, nós nos aproximamos mais dele. Mas quando nós conhecemos mais quem Deus é, nós temos mais confiança. Porque lendo as Escrituras, nós vamos ver as diversas vezes em que Deus livrou o seu povo, livrou reis, livrou profetas. Ou ainda nós vamos ver que mesmo quando não há livramento, Deus estava presente. Deus estava dando a força interior que aquelas pessoas precisavam. Por isso, conheça a Deus. Tenha Ele como uma âncora que prende o navio, mesmo num mar assim revolto. Tenha Jesus pela sua pedra que te segura no lugar quando o vento é muito forte, quando você está com muito medo. E o terceiro, conheça e aplique as promessas de Deus à sua vida. Eu queria ler Isaías 43, verso 1 e 3, que diz: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E aí você pode ler. Agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Tagore, ó Diego. Aquele que o formou, ó Tagore, ó Diego. Não tema, Tagore, pois eu resgatei. Eu chamei pelo nome. Você é meu. Há diversas promessas dessas na Bíblia, nos Salmos, nos Evangelhos, nos profetas, mostrando para a gente que a promessa de Deus é plena para nos dar fortaleza, nos dar um espírito, um coração que diante do medo não para, mas caminha, sabendo que o que quer que enfrentemos nessa vida não é o fim, há uma eternidade, há mais do que os nossos olhos podem ver. Por isso, você pode diariamente, deve diariamente buscar a Deus, buscar a sabedoria dele, buscar que ele te oriente, e ler essas promessas, decorar essas promessas, anotar essas promessas e lembrar elas cada dia, cada medo, a cada dificuldade. Eu queria deixar para vocês um pequeno trecho desse livro que eu acho maravilhoso, que é o Peregrino. Peregrino na História é uma alegoria do cristão, da vida cristã. O cristão é o personagem principal, é um homem que sai da sua casa e vai caminhando em direção à cidade de Deus. Ele segue pelo caminho, o caminho que é o próprio Jesus, e ele vai encontrando muitos perigos. Ele passa pela Feira das Vaidades, ele passa pelo Vale da Sombra da Morte, ele vê o anjo da destruição e enfrenta o anjo. É uma história linda, mas tem um determinado momento em que o peregrino, o cristão, está andando com seu amigo esperançoso, e ele está ali no caminho, de repente à direita eles veem um atalho para a cidade de Deus. Eles saem por aquele atalho e eles não percebem que eles estão na terra de um gigante. Um dos companheiros de viagem deles dois, vã esperança, esperança vazia, cai no buraco. E eles já dispostos a voltar, porque perceberam que não deveriam ter saído do caminho, percebem que começou a chover, caiu um temporal e eles não podem sair dali. Eles dormem naquele caminho e de manhã são encontrados por um gigante, Desespero é seu nome, que mora num castelo chamado Dúvida. Ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês invadiram as minhas terras e agora vocês serão presos. E sendo um gigante muito forte, leva os dois presos, joga eles na masmorra mais profunda do Castelo da Dúvida. E eles ficam ali, sem comida, sem água, sofrendo. O gigante tem uma esposa chamada... Eu esqueci o nome da esposa, mas ele tem uma esposa chamada Coação. É isso, Coação. E Coação fala ao gigante: não, você deve espancá-los, você deve maltratá-los.
E o gigante faz isso. Na manhã seguinte, ele bate nos dois com uma clava e eles estão muito feridos. E ele fala, desistam da vida. Melhor é para vocês não estarem vivos do que vocês passarem pelo que eu vou fazer vocês passarem. E ali os dois começam a discutir entre eles se vale a pena ou não tirar a própria vida logo. Eles estão com medo, eles estão aterrorizados, mas a esperança diz, olha, talvez Deus envie um libertador. Talvez haja uma saída. E se a gente tirar a nossa vida, a gente vai acabar não encontrando essa saída. A gente vai acabar desobedecendo a Deus. E eles continuam ali. E a Coação, a esposa do gigante, fala, não, faz o seguinte, então, mostra para eles os crânios dos homens que você matou, a caveira dos homens que você matou, e fala que você vai fazer isso com eles, e vê se eles não desistem da vida. E o gigante vai lá e mostra, e bate nele de novo. E eles estão ali desesperados. E o gigante diz, amanhã vocês devem me dizer se cumprirão ou não com o que eu estou oferecendo. E os dois estão ali uma vez mais uma noite na masmorra. E o cristão então se lembra. Ah, como eu fui idiota. Eu tinha o tempo todo aqui comigo uma chave chamada promessa. E com essa chave a gente vai conseguir abrir as portas do castelo. Então eles abrem com a chave da promessa a porta do calabouço, a porta do castelo. E quando eles abrem a porta do castelo, eles são ouvidos pelo gigante, que se levanta para caçá-los. Mas a providência faz com que naquele momento o gigante sofra um ataque. E ele cai, tomado de profundas dores, e os dois conseguem fugir, deixando um aviso na beira do caminho, na entrada do atalho, que ali era a terra de um gigante chamado Desespero, que morava num castelo chamado Dúvida. Talvez você tenha passado muitas vezes por desesperos assim, por angústias assim, mas eu queria dizer que há um caminho através das promessas de Deus e que nós devemos aprender a enfrentar os nossos medos com uma profunda convicção, uma certeza de que Deus é conosco. Como naquele filme o Divergente, que o pessoal da audácia tem que enfrentar os próprios medos, nós teremos que enfrentar o próprio medo, mas nós não estamos sozinhos. Então que Deus abençoe você, Deus te dê um bom domingo, até mais tarde.